definição de goleador em relação ao Vasco no seu futuro com a camisa do Cruz Maltino. E novidade importante sobre a contratação de salário mais alto no Vasco e definição por jogo. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Definido, o Vasco já sabe quem vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Essa fase de semifinais, o Cruz Maltino encontrará também um outro Atlético, dessa vez o Mineiro. Um jogo que promete ser também muito importante de dois times que estão batalhando na busca por chegar à final da Copa do Brasil, uma competição tão importante no cenário brasileiro. De um lado vamos ter o Vasco e de outro a equipe do Atlético Mineiro. A equipe mineira que nos últimos anos conseguiu grandes feitos. O primeiro jogo será disputado em São Januário, casa do Vasco, e a segunda partida será dentro da casa da equipe do Atlético Mineiro. São dois compromissos em que o torcedor pode esperar um alto nível, principalmente de duas equipes que têm características bem diferentes e principalmente elencos com uma diferença técnica bem visível, principalmente o Cruz Maltino, equipe essa que tem chegado à semifinal da Copa do Brasil atual, surpreendendo muita gente que desde o início colocava o Vasco como uma equipe que não conseguiria ir tão longe nessa competição. Ela que é sim uma competição muito almejada pelas equipes brasileiras por tudo que proporciona e principalmente pelo aspecto financeiro. Mais uma vez, o Vasco terá de ter uma estratégia muito bem definida, isso porque jogará o primeiro compromisso dentro de sua casa, em São Januário, assim como foi contra a equipe do Atlético Paranaense. Assim, o Vasco vai ter a oportunidade de uma forma inicial, buscar construir um placar que possa fazer com que o Cruz Maltino possa ter uma vantagem de jogar lá em Minas Gerais como visitante. O torcedor vascaíno já visualizou a equipe se comportando em um mesmo compromisso contra a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV, onde o Vasco não conseguiu se sair bem, mas a Copa do Brasil, toda a perspectiva e o contexto mudam, e assim o Cruz Maltino vai na real intenção de conseguir construir primeiro um bom placar dentro de sua casa, ao lado de seu torcedor, e no segundo compromisso buscar fazer assim com que se classifique à próxima fase. Quem será uma peça muito importante nesses compromissos contra o Atlético Mineiro é Pablo Verratti, jogador que tem sido a peça-chave nesse time do Vasco durante a temporada de 2024 e que em uma entrevista mais recentemente confirmou que recebeu propostas de outros clubes para deixar o Cruz Maltino e também revelou todo o seu desejo quanto ao seu futuro com a camisa do Vasco. O jogador que chegou durante o meio da temporada de 2023 e logo se tornou muito importante, um atleta muito aguerrido dentro de campo e principalmente muito efetivo, adotando a sua característica de jogo. Um atleta experiente que já rodou por diversos clubes, principalmente no futebol argentino, mas que chegou ao futebol brasileiro e em pouquíssimo tempo conseguiu criar uma identificação muito importante com a camisa do Vasco. Agora, o jogador que vive o auge de sua carreira, prestes a completar 36 anos, tem conseguido cada vez mais ganhar também o respeito do torcedor vascaíno. O próprio jogador confirmou que recebeu algumas ofertas para deixar o Cruz Maltino, mas tem em mente o seu futuro no Cruz Maltino já decidido. É claro que o futebol é sempre muito imprevisível e o próprio Verratti reconhece isso. Sabe que o mercado está sempre de olho e que propostas mais podem chegar e que o clube pode ter seus próprios planos, mas a mensagem dele foi bem clara, seu coração atualmente está no Vasco. Verratti ainda falou mais sobre seu futuro no clube com um otimismo bem importante. Segundo ele, o melhor ano do Vasco está por vir. É claro que ele faz parte disso.
Com um vínculo com o Vasco até o fim de 2025, o jogador também revelou todo o seu desejo de pendurar as chuteiras vestindo a camisa vascaína. Lembrando, ele já está prestes a completar 36 anos de idade, é um atleta já muito vivido no futebol. Após a classificação na Copa do Brasil, agora o Vasco volta o foco total ao Campeonato Brasileiro, onde encontrará mais um compromisso muito difícil, dessa vez um clássico contra a equipe do Flamengo pelo retorno do Campeonato Brasileiro. E se imaginou que o retorno de Felipe Coutinho pudesse ser colocado em prática justamente nesse compromisso contra a equipe do Flamengo. No entanto, ainda não há uma certeza total de que o jogador estará presente no clássico que acontece no domingo, no compromisso da rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco buscando mais uma vitória no Campeonato Nacional, dessa vez em um clássico muito importante que, claro, uma vitória daria muita moral para o Cruz Maltino seguir sua caminhada no Campeonato Brasileiro atual. No entanto, a presença de Coutinho não tem sido constante atualmente e quanto se esperava. Desde que chegou a São Januário, Coutinho tem enfrentado alguns problemas físicos que o impedem de ter uma sequência de compromissos. Essa situação é claro que preocupa os torcedores do Vasco, em especial agora que se aproxima de compromissos cada vez mais importantes ao decorrer da temporada. A ausência de Coutinho no último compromisso contra o Atlético Paranaense já esteve acendendo todo um sinal de alerta. O clássico contra a equipe do Flamengo é um outro compromisso de um altíssimo nível que vai exigir um esforço muito forte de cada um dos jogadores que esteja presente defendendo o lado do Vasco, principalmente na busca por um resultado que possa ser considerado positivo. Assim o tempo corre, a cada dia que passa se torna mais importante a recuperação de Coutinho, mesmo que em estágio bem demorado, ainda considerado pelos torcedores vascaínos que querem ver ele o quanto antes dentro de campo. A preparação física do Vasco e principalmente os cuidados médicos são muito importantes para que o jogador possa voltar à ativa aos campos pela equipe do Vasco o mais rápido possível. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.